Bem-vindas ao canal da Thaís Joy. Que bom que você está aqui. E antes de começar esse vídeo, que é bem esperado porque ele faz parte da continuação do vídeo de retomada desse canal, falando sobre a menopausa, lembre-se de se inscrever aqui para a gente ser amigas aqui dessa plataforma, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu coração e, sem mais delongas, vamos para esse tema tão importante que é a menopausa na vida de uma mulher. São 5 sabedorias ancestrais sobre a menopausa que provavelmente você nunca ouviu falar e que vão mudar a sua visão sobre essa fase. Fica até o final, porque no final do vídeo eu vou dar a prática mais importante para você integrar todas as 5 hoje, onde quer que você esteja vivendo e atravessando essa fase, que pode durar até 10 anos. Sim. Eu tô na perimenopausa. Se você tá na peri ou já tá na menopausa, escreve aqui embaixo, me fala, que eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. A primeira sabedoria, a elevação espiritual da mulher na menopausa, que vinha acontecendo em várias culturas e tem registros disso, mas a gente nunca nem ouviu falar. Eu nunca ouvi falar. Eu fui começar a saber a partir das pesquisas que eu fiz para esse canal. E quando eu entrei na perimenopausa, com tantas mudanças, eu reconheci assim que eu sabia muito pouco sobre a menopausa. E aí, quando eu fui buscar, eu descobri que é uma verdadeira jornada espiritual. Essas tribos africanas e norte-americanas, elas tinham realmente um reconhecimento de que a mulher, quando ela começa a entrar na menopausa, ela está assumindo uma outra frequência espiritual. Existe um deslocamento da energia do útero para os chakras superiores. Então, quais são os chakras superiores? Garganta, terceiro olho e coroa. Esses chakras, eles são responsáveis pela conexão espiritual, pela elevação da sua energia. É quase como um shift energético que acontece nessa fase. Isso requer muita presença espiritual. E a gente vive numa sociedade que não fala sobre isso. Ela só cobra produtividade, que você continue no mesmo ritmo de sempre. Mas isso, na verdade, adoece as mulheres, porque afasta a gente desse lugar de sabedoria ancestral, desse lugar de que você, como uma mulher que já fez 50 anos, a partir dos 45, já viveu uma existência e já acumulou sabedoria e que vai reverberar no seu espírito. Que afinal estamos fazendo uma jornada de volta para o espírito, de volta para casa. Nas culturas em que o sangue é visto como uma purificação da mulher, uma purificação energética a cada 28 dias, quando a mulher para de sangrar, é como se ela não precisasse mais se purificar, ela já está purificada, ela já está pronta para liderar, curar, guiar e trazer essa sabedoria que ela acumulou ao longo desses anos de purificação com o sangue dela para a vida, para as outras pessoas, para ajudar quem está do lado. E claro, a si mesma também. Então essa mulher, ela é vista como sábia, como uma anciã, que não é uma velha, e sim uma mulher que atingiu um estágio de experiência de vida vivida. E isso é muito bonito, mas a gente parou de ver beleza nisso, porque a gente vive numa sociedade tão tóxica que fica cultuando corpos jovens, que o corpo, quando vai envelhecendo, é como se ele precisasse ser descartado. Mas isso é totalmente doentio. Muito pelo contrário, a velhice é um estágio que todos vão atravessar, se tiverem a dádiva de viver, e é nesse momento em que você realmente pode estar ali compartilhando as alquimias coletadas durante todos esses anos de purificação energética. Então a mulher, ela tem muito a oferecer nessa fase. A segunda sabedoria ancestral eu achei muito interessante, porque as mulheres da Alta Amazônia, segundo pesquisas antigas, quando as sociedades ali, as tribos, elas se reuniam em torno das xamãs, quando essa mulher ela entra na pós-menopausa, né, que já passou o sangue, passou um ano sem sangrar, ela está na menopausa e ela está quase na pós. É o momento em que ela vira
uma xamã com muito mais intuição e capacidade de ajudar um povo. Então, as xamãs, elas só eram consideradas xamãs quando atingiam a pós-menopausa. Isso na Alta Amazônia. E eu vou colocar os estudos aqui embaixo comprovando, se você quiser buscar, como eu busquei, essas referências. E é muito interessante porque as mulheres nas tribos, acho que isso você já deve ter ouvido falar. As mulheres nas tribos, quando elas estão sangrando, elas são retiradas dos rituais. Porque é como se a medicina maior da mulher ali naquele momento é sangrar. Ela não precisa estar participando de um ritual, nem de uma cerimônia. Muito pelo contrário, ela precisa estar com o sangue dela fazendo essa purificação. Então, quando a mulher não precisa mais estar na purificação do seu sangue, ela tem mais disponibilidade de estar na cerimônia e ser essa xamã, que é essa curandeira, essa mulher que guia. Ela pode trazer, inclusive, as percepções extrasensoriais, intuitivas, capacidade de profetizar, de escutar, de ver além da matéria. Então, essa mulher menopausada, ela adquire essa capacidade. Então, essa é a segunda sabedoria. A terceira sabedoria ancestral vem da Nova Zelândia, dos Manawai, e ela representa a liderança ampliada dessa mulher, um papel social ampliado dessa mulher que entra na menopausa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa mulher, ela começa a ser vista como uma líder espiritual, como uma líder, inclusive, que vai ampliar a capacidade de um povo em todos os âmbitos da tribo. E é bonito de ver isso porque geralmente a gente vive numa cultura que, pelo contrário, parece que a mulher ela é descartada quando ela se torna menopausada. É quase como um preconceito muito feio com relação a essa fase da vida. Só que, na verdade, a gente tem uma outra referência aqui dizendo exatamente o contrário. É nesse momento que você se torna uma líder com uma visão muito ampliada e um papel social ampliado dentro dessa comunidade. Resumindo, essa terceira sabedoria, para os Maori, a mulher ela não perde fertilidade, ela ganha autoridade. Ela adquire uma sabedoria, uma capacidade de liderar um povo através da sua maturidade. Então, não existe perda de fertilidade, sim ganho de maturidade. É diferente, é uma visão que faz você repensar como você está se enxergando, não é? O quarto ponto é um dos que eu mais gosto, porque ele fala que várias culturas indígenas enxergavam a menopausa como um processo natural e não como uma coisa a ser discutida, a ser estudada. E a gente perdeu essa conexão com a natureza nesse nível, a esse ponto de querer medicalizar algo que é da natureza. Isso é indiscutível. A natureza faz isso. Então, quando a gente começa a olhar essa estação da mulher, essa fase, esse ciclo da mulher como algo natural, às vezes a gente consegue aceitar e reconhecer mais que a natureza é perfeita. A natureza não fez um plano maligno para você. A questão é que você se distanciou tanto dela que a coisa começa a ficar muito complicada. Mas é possível retomar o caminho de enxergar a natureza e de viver em comunhão com a natureza. E aí, às vezes, eu penso, eu tenho amigas aos 40, 38, que morreram. E aí, todas as vezes que eu penso nelas, eu penso essas mulheres gostariam de entrar na menopausa. Porque o maior dom que a gente tem é o dom da vida. Esse dom é muito lindo. E as pessoas vivem a vida como se a vida fosse uma utilidade, um problema a ser resolvido. E não como se fosse um dom a ser vivido. E a menopausa, com essa visão, reconhecendo que ela é uma fase cheia de preciosidades e de desafios também, mas que esses desafios vêm para que você lide, amadureça e cresça de forma natural, talvez algo pode mudar aí dentro de você. Mudou dentro de mim. A naturalidade da transição, sangrar para não sangrar, ela é equivalente a olhar o pôr do sol, que tem que acontecer todos os dias, acontece todos os dias, e querer discutir por que ele acontece todos os dias. A natureza, ela vai muito além de qualquer explicação. E quando a gente começa a enxergar o nosso tamanho diante dela e a perfeição
imperfeição que ela tem, a gente aceita melhor. Porque medicalizar o tempo inteiro não vai resolver. Pode resolver uma coisa e outra coisa não. E são fases mesmo, são ciclos que precisam ser vividos e que cada mulher vai viver ao seu modo. Mas trazer a natureza para dentro dessa vivência pode te libertar. A quinta sabedoria é a que eu mais gosto, talvez, porque ela fala sobre as plantas, os rituais e os cuidados sem que você precise usar os hormônios sintéticos. Estou falando para você que é errado usar hormônio sintético? Não. Cada pessoa, cada mulher vai saber o que é melhor para si. Mas eu, por exemplo, comecei a usar e não gostei e parei. Não resolveu para mim nada. E eu fui buscar ajuda nas plantas, que foi onde eu tive os meus alívios maiores dos sintomas. E quando eu falo sintomas, e boto entre aspas, eu te digo porque sintoma é coisa de doença. E se a menopausa é algo natural, ela não é uma doença, não é um sintoma. Talvez reverberações que venham do seu corpo, que vêm por conta dessa transição, mas não é sintoma, é um sinal. Então as plantas, os rituais, os chás, os banhos, escaldapés, não andar com o pé descalço para não ficar muito frio, cuidar de não sair com o cabelo molhado, coisas assim, sabe, recomendações de vó, recomendações tradicionais, relação com as plantas. A planta que mais me ajudou, as duas plantas que mais me ajudaram nessa fase foram o cacau e a sálvia. O cacau medicinal, ele é incrível na menopausa. Assim como é muito importante que você entenda que a cafeína, ela é um veneno para você na menopausa, que vale muito a pena você diminuir o máximo de cafeína possível na menopausa. Talvez um ajuste pequeno já vai mudar toda a sua história com a menopausa. É uma fase que requer mudanças de alimentação, mudanças de hábitos, requer mais descanso, requer mais pausas, mais contato com a natureza e mais escuta refinada do seu corpo. E as plantas de poder, elas podem ajudar e muito. O próprio cacau, ele tem sido incrível para mim na menopausa. Mas eu cuido muito do meu fígado também para tomar o cacau. Por quê? Porque é preciso detoxificar o corpo, desintoxicar o seu corpo, o seu organismo, porque afinal, geralmente a mulher chega na menopausa com 40, 50 anos, então tem muito acúmulo de toxinas. Essa é a fase que você precisa limpar o seu corpo. Então uma coisa anda junto com a outra, mudança de hábitos e plantas de poder. E recomendações da tradição, recomendações da sua avó podem te ajudar mais do que os hormônios sintéticos, sabe? Isso é real. Cacau na menopausa é muito, muito, muito incrível. Assim como, de novo, menos café. E outras recomendações. E agora a pérola final. Para você que ficou até o final do vídeo, hein? Muitas de vocês têm essa questão de sentir essa agitação que vem dessa transição energética, da energia estar mais no útero e vir mais para os chakras superiores, para o terceiro olho, para a coroa. Nesse lugar, a gente precisa colocar nossa atenção nesses centros energéticos, deixar essa energia subir, não resistir, fluir, entendendo que está abrindo mesmo um canal aqui em cima. E esse canal, para se abrir, eu preciso deixar, preciso sair do meio, para que essa energia aconteça. E geralmente a gente quer parar os processos com a nossa mente, a gente quer segurar, a gente quer controlar. E não é mais hora de controlar, é hora de confiar na sua natureza. Confiar nas energias que estão adentrando também o seu corpo e nessa mudança energética do útero, que não vai mais gestar, mas que tem uma energia potente subindo para a sua conexão espiritual, sua visão, e a sua capacidade de liderar. Quando você reconhece isso, aceita isso e vivencia isso no seu dia a dia, as coisas vão se transformar. E para você então que ficou até o final, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Não esqueça de deixar seu comentário, seu coração e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?